O tema de hoje do programa Saúde para você é embolia pulmonar. E quem conversa comigo é a pneumologista a doutora Maria José. É só um minuto para um pequeno intervalo. Nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com a doutora Maria José sobre embolia pulmonar. Olá, doutora, seja bem-vinda aí aos nossos estúdios. Obrigada. Maria José, fala pra gente primeiro o que é a embolia pulmonar. Uma embolia pulmonar é um evento vascular de um trombo que vai obstruir a passagem do sangue dentro da circulação pulmonar. Então, a embolia pulmonar, na verdade, ela vai ser consequência de uma trombose venosa periférica. Esse trombo ocorre nas pernas, na maioria das vezes, migra para dentro da circulação sistêmica e por conta disso, porque a circulação sistêmica necessariamente tem que passar dentro da circulação pulmonar, esse trombo vai se alojar dentro dessa circulação, causando sintomas inerentes ali a essa obstrução. Tá, agora quais as pessoas que estão predispostas a ter embolia pulmonar? Existem algumas pessoas que vão ter os fatores de risco para a formação da embolia pulmonar. Só um adendo, assim, a gente está falando da embolia pulmonar causada pelo trombo, que é o tromboembolismo pulmonar. Mas a embolia pulmonar pode também ter razões diversas, né? Pode ser uma embolia gasosa, pode ser uma embolia por corpo estranho, pode ser uma embolia metastática ou bacteriana, enfim. Qualquer corpo que esteja dentro da circulação, que migre para dentro do sistema circulatório pulmonar, ele vai causar essa mesma obstrução. Mas o que a gente trata aqui, na verdade, é a formação desse trombo dentro da circulação periférica que vai migrar para dentro do pulmão. Então, para isso, existem alguns fatores de risco, que são, na verdade, os três principais. A lesão endotelial, a lesão do vaso causada por algum fator, por exemplo, o tabagismo é o fator que causa essa lesão endotelial. Um estado de hipercoagulabilidade, ou seja, o paciente tem uma propensão maior à formação de trombo por uma alteração da coagulação. E a estase sanguínea, ou seja, a circulação naquela região está menos favorecida porque o paciente está acamado, porque ele está imobilizado ou numa cirurgia de grande porte e que vai causar aí uma lentificação dessa circulação periférica, favorecendo a formação do trombo. Uhum. Agora, doutora, a gente tem uma pergunta no quadro Pergunte Seu Médico. Vamos ver a pergunta. Em até quanto tempo depois que uma pessoa faz cirurgia pode ter embolia pulmonar? Então, doutora, às vezes as pessoas fazem uma cirurgia, né, corre tudo bem, ela recebe alta, quer dizer, ela está em casa, ela ainda assim pode ter uma embolia pulmonar? Sim, porque esse trombo pode se formar dentro da circulação periférica, como eu disse, né, na maior parte das vezes se forma nos membros inferiores, nas pernas, né, e ali estar alojado sem necessariamente causar um sintoma local. E à medida que esse trombo se desprende dessa circulação, é que ele vai, na verdade, se alojar dentro do pulmão. Então, mesmo que a cirurgia tenha sido há alguns dias, há uma semana, mesmo assim pode ter havido durante esse ato a formação desse trombo que não necessariamente causou imediatamente essa obstrução pulmonar. Então, é passível de que essa pessoa que esteve numa cirurgia possa ter criado ali durante aquele ato, devido a esses fatores que eu falei, né, que são os principais, e posteriormente
em casa, já deambulando, já, né, que já andando, já fazendo as suas atividades, esse trombo se desprenda dessa circulação e vai obstruir a circulação pulmonar, causando assim a embolia pulmonar. Então não é que o processo começou posterior, 7 dias, 15 dias, não. Ele se iniciou porque teve um fator de risco, né, que foi, no caso, a imobilização durante a cirurgia, e a partir daí ele pode ocorrer alguns dias depois. Agora, tem alguma diferença na incidência com homem ou mulher ou não? A mulher tem uma particularidade em relação à embolia pulmonar, que é o hormônio, né? A mulher que usa anticoncepcional oral ou de alguma outra forma, alguma outra via, ela está mais propensa a esse estado de hipercoagulabilidade, porque o próprio hormônio faz com que haja um aumento dessa possibilidade de coagulação excessiva que causa o trombo. Então, nesse caso, a mulher está mais propensa a isso. Mas se a gente pensar pelo outro fator de risco, que é o tabagismo, ainda não é igualitário entre homem e mulher, 1 para 1, né? O homem ainda é mais tabagista, tem uma prevalência maior de tabagista que a mulher. Então, nesse caso, o homem se torna mais propenso. Algumas situações específicas, por exemplo, a presença de uma neoplasia, de um câncer, pode ser o fator que desencadeia esse estado de hipercoagulabilidade. Ou a presença de alguma doença, principalmente as colagenoses, que são as doenças, né, das articulações, da musculatura, as doenças reumáticas, elas também podem causar a hipercoagulabilidade. Então, nessa situação, por exemplo, lúpus é mais comum na mulher do que no homem. A mulher com lúpus tem maior chance de ter uma embolia pulmonar se desencadeada por esse excesso de coagulação, digamos assim, né, entre aspas. Uhum. Então, tirado essas combinações, né, a chance é a mesma. Mas se você identificar os fatores de risco ou o fator primário que levou à embolia pulmonar, eles podem se modificar de acordo com a situação. Agora, doutora, por que isso acontece? Quais seriam as causas? Então, assim, dentro dessas possibilidades, as causas da embolia pulmonar vão ser diversas. Tem pessoas que têm embolia porque tem uma doença genética que já causa a formação do trombo de uma forma mais fácil, é mais propensa à formação, né, desse trombo, e é genético. Tem pessoas que estão sujeitas à embolia porque são fumantes, porque agrega mais de um fator de risco, né, são fumantes, sedentárias, ou às vezes tem um estado de hipercoagulabilidade, como eu te falei aqui, né, um anticoncepcional, a presença de neoplasia, enfim. Então as causas estão, na verdade, associadas a essa causa primária, que é o que levou àquela facilitação à formação do trombo, né? Então, por exemplo, se a pessoa já tem um fator genético que causa a embolia, que é a trombofilia, ela necessariamente tem maior chance de ter uma embolia pulmonar, porque ela tem maior chance de formar esse trombo em membros inferiores, né? Então é importante, por exemplo, que se identifique que se você tem um membro da família que teve uma embolia pulmonar sem um fator específico, pontual, é importante que se identifique se tem mais de um membro da família que tem a mesma doença, que possa facilitar a presença da embolia. Agora, a maior parte das vezes, quando ocorre e é identificada, a embolia tem esse fator pontual. Por exemplo, ele foi submetido a uma cirurgia. Essa cirurgia imobilizou esse paciente durante muito tempo, ou ele já estava acamado e essa cirurgia foi o fator que foi primário a esse aparecimento. Então, é um fator pontual essa embolia. Você não tem necessariamente, durante o seu percurso, essa propensão, mas teve um momento específico, né, imediato, que causou a formação desse trombo, né? Então, são fatores diferentes e são tratados de forma diferente. Nós vamos para um pequeno intervalo agora. Saúde para você, volta já.
Já estamos de volta com o programa Saúde para Você, hoje conversando com a pneumologista, a doutora Maria José, sobre embolia pulmonar. Agora, Maria José, é preciso, qualquer pessoa pode ter uma embolia pulmonar dentro, né, desse quadro que você colocou já com os fatores de risco, né? Qualquer pessoa pode ter ou ela tem que, isso é consequência de uma pessoa imobilizada, de uma pessoa que acabou de fazer uma cirurgia? Qualquer pessoa que tenha esses fatores de risco pode estar sujeita a ter uma embolia pulmonar, assim como a trombose venosa periférica. Eu quero dizer assim, profunda. A qualquer momento? Sim, depende, assim, se você agrega fatores de risco, mesmo que você não esteja sendo submetida a uma imobilização, você pode sim ter uma trombose venosa profunda periférica, né, de membros inferiores, e isso pode gerar a embolia pulmonar. Né? Então, são fatores já presentes naquele paciente que podem levar ao aparecimento. Agora, a imobilização é mais um fator que junta essa tríade, né? Que é justamente a estase sanguínea, que facilita a formação do trombo. Então, se a pessoa sabidamente já tem os outros fatores de risco, é necessário que se faça prevenção. Então, à medida que essa pessoa vai ser submetida a uma cirurgia, seja ela qual for, né? Uma cirurgia plástica numa pessoa previamente rígida, ou uma cirurgia para uma neoplasia, provavelmente numa pessoa já com alguma com doença, né? Na presença de uma patologia. Tanto faz a presença dessa tríade que já pré-existente, já é o fator que você já considera para fazer esse tipo de prevenção, né? Se existe uma possibilidade, ela deve ser prevenida. Qual é a prevenção principal nesse caso? A deambulação precoce. Então, se você vai submeter o paciente a uma cirurgia e ele vai ficar imobilizado durante algum tempo no ato cirúrgico, ou posteriormente a ele, ou ele vai se utilizar de medicamentos para prevenir essa embolia, ou ele vai preconizar que haja uma deambulação precoce para que essa formação do trombo não aconteça. Por quê? Porque o que faz com que a circulação dos membros inferiores se torne mais ativa é justamente a musculatura, principalmente da panturrilha. É ela que impulsiona o sangue dos membros inferiores para dentro da circulação sistêmica, né? Para chegar a veia cava e daí para chegar ao pulmão. Então, se você coloca esse paciente para deambular rapidamente, vai fazer com que essa máquina que impulsiona essa circulação, ela passe a funcionar e essa circulação vai fazer com que diminua a chance dele formar esse trombo. Agora, se ele não tem essa possibilidade de deambulação precoce, se ele não anda, se ele tem que ficar imobilizado, aí o médico vai se ater a diversas formas de prevenir através de medicamento. Tá. A pessoa que já tem algum fator de risco desse, ela precisa se preocupar quando ela vai fazer uma viagem aérea, por exemplo, passar várias horas dentro de um avião? Sim, é importante que essa mobilização, por exemplo, seja feita, né? O paciente levantar, fazer rotação dos pés, tentar mobilizar a panturrilha principalmente, para poder evitar essa formação. Isso é passível de se fazer. Então, o paciente é fumante, ou a mulher usa anticoncepcional, já teve história de embolia pulmonar previamente, já teve um episódio. Então, nesse caso, é mandatório que se faça isso, né? Agora, Maria José, quais os principais sintomas? O que a pessoa sente quando ela está tendo embolia pulmonar? O principal sintoma é a falta de ar. O paciente vai ter a falta de ar justamente porque há uma obstrução dessa circulação, e é importante lembrar que a circulação pulmonar que está chegando dentro do pulmão é aquele sangue que veio sem oxigenação, né? E vai chegar no pulmão para ser oxigenado. Ele está vindo do sistema venoso, entrando no sistema arterial pulmonar para ser oxigenado. Então, quando ele chega e encontra uma obstrução, ele vai fazer com que haja uma redução dessa circulação e, consequentemente, o sangue que vai chegar ao teu coração ele não vai ter a mesma oxigenação para oxigenar o restante do tecido, inclusive do pulmão. Então, o primeiro sintoma que o paciente tem é a falta de ar.
Ah, mas ele tem uma falta de ar que é passível de se observar? Depende do tamanho do trombo, né? Se o trombo é grande o suficiente para dificultar essa oxigenação, facilmente você vai perceber que o paciente está com uma oxigenação baixa, ele vai ficar cianótico, né? Que é aquele roxidão do lábio, das pontas dos dedos principalmente, né? Das extremidades. Ele vai ter, vai ficar ofegante, vai aumentar a frequência da respiração para tentar compensar essa baixa oxigenação. Agora, se é um trombo pequeno, provavelmente ele vai passar desapercebido. Ele vai ter, de repente, uma falta de ar quando faz um esforço, quando sobe uma escada, e de repente vai achar que aquilo é normal. Então, por exemplo, em material de autópsia, pelo menos 80% das pessoas que passaram por essa avaliação tinham uma embolia pulmonar. Ou seja, ela não foi a causa-morte, mas havia a presença de obstrução da circulação e, às vezes, uma obstrução crônica, recorrente. Então, por exemplo, paciente idoso que às vezes fica muito mais parado do que o normal, que já tem aquele fator, né, da baixa deambulação, que já é inerente à senilidade, ele pode ter episódios de embolia pulmonar formando aí a embolia crônica. Ele vai ter pequenos trombos segmentando essa obstrução e causando, às vezes, a longo prazo o sintoma, mas não imediatamente. Então, às vezes, ela não é percebida. Quando é uma embolia grande, se percebe a tosse, às vezes o paciente tem febre, né, além da própria falta de ar, e que, às vezes, quando associada a um momento pontual, por exemplo, um pós-cirúrgico, a primeira coisa que se pensa é embolia pulmonar. Mas quando isso não acontece, quando você não tem esse momento pontual para marcar aquele momento que está havendo a falta de ar, às vezes é difícil de se fazer o diagnóstico. E, às vezes, o paciente vai a óbito sem necessariamente que seja diagnosticado ou tratado, que é pior. E quais as possíveis complicações? A principal complicação é a fatalidade da morte, né? A letalidade que é alta na embolia pulmonar, que está, obviamente, associada ao tamanho do trombo. Quanto maior o trombo, maior a consequência, maior a gravidade, que pode realmente levar à morte, né? Então, se não tratada rapidamente, isso pode acontecer. E mesmo quando tratada, se o trombo é muito grande, às vezes a lise do trombo, a quebra do trombo, leva aquele fragmento todo embólico para dentro da pequena circulação e acaba o paciente tendo o mesmo prejuízo, né? Porque o prejuízo maior é a oxigenação, né? A baixa oxigenação como um todo, né? Em todo o sistema do organismo. O coração, o cérebro, então, tudo vai sofrer com essa baixa oxigenação. Então, o principal fator aí associado a essa hipoxigenação é o colapso circulatório. Se você tem um trombo ali dentro da veia cava ou já dentro da circulação pulmonar, da artéria pulmonar, que obstrua toda a passagem da circulação, ou grande parte dela, o que vai acontecer? Você vai criar um choque circulatório. O sangue não vai entrar para dentro do pulmão, não vai chegar ao coração e, obviamente, o paciente vai falecer, né? É o pior desfecho disso tudo, né? E aliado a isso, às vezes o paciente que sofre embolia pulmonar tem outros fatores de risco, outras doenças concomitantes, né? Já é um doente, por exemplo, que tem uma cardiopatia ou que tem hipertensão, enfim. Aí vai agregar esses fatores aí, essas complicações. Tratamento? O tratamento da embolia pulmonar é baseado em anticoagulação, né? Ou você faz uma anticoagulação venosa ou faz anticoagulação subcutânea e aliado a isso a anticoagulação oral. O tempo de tratamento que é importante. Quando você tem um momento pontual, eu fiz uma cirurgia e tive uma embolia pulmonar, esse tempo de tratamento vai ser limitado a maior parte das vezes a 6 meses de anticoagulação. Nesse período o paciente vai ficar anticoagulado, ou seja, essa anticoagulação vai de novo fazer aquele circuito circulatório ali, né? Vai recanalizar aquele vaso e vai, obviamente, diminuir a chance dele ter novo trombo ali na mesma localização ou em outra localização. Difere daquele paciente que não tem esse momento pontual, que tem uma doença que causa embolia pulmonar.
ou que tem uma chance maior de recorrer nessa embolia pulmonar. Nesse paciente idoso, no que tem trombofilia, no que já tem câncer, esse vai usar um anticoagulante pro resto da vida. Tá aí, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, doutora, no nosso programa. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema pra gente? O número do nosso WhatsApp está aparecendo agora na tela. Até o próximo programa. Saúde para você!